Porque quando eu escrevia, eu pensava, quando também era professora, em geral as pessoas usavam o mapa, usando pelo mapa, como um instrumento para a criança gostar, porque é colorido, é bonitinho, então a criança fica colorida. E aí eu cheguei e conversando com a professora de português, ela disse, Lívia, você tá, é a preposição que você tem que dar ênfase. Não é pelo mapa, é do mapa. Você quer que eles aprendam o mapa e não pelo mapa. Então, aí que eu também cheguei de que, na verdade, o mapa é uma linguagem. Quanto uma linguagem matemática, quanto uma linguagem do idioma. É uma linguagem gráfica. E, nessa época, eu traduzi aquele livro, aquele artigo do Bauchin, da graficacia, da numeracia, quer dizer, e ele mostra que a primeira nosso conhecimento, vamos dizer, é através de gráfico. O homem, antes de escrever, ele grafou nas cavernas os seus mapas, as suas direções, onde estava a caça, tudo. Primeiro o homem grafou para depois escrever, fazer por escrita as suas palavras. E isso tudo foi me dando ideias de que, de fato, era ali que nós teríamos que começar. E você vê, toda criança desenha. E se você pedir para ela fazer um mapa, ela faz. Isso não tem problema. São sempre topológicos. Mas se você disser para uma criança com 6 anos já, com 7, faça o caminho que você faz da sua escola, ela faz, viu? Ela faz e põe com detalhes. Porque é a primeira coisa. É o primeiro pensar nossa mão e escrever é o mapa. Por isso é grafar, na verdade. E por isso que eu digo que vocês que vão ser professores de geografia, comecem o primeiro dia e acabem o último dia com mapa. Com mapas, levando os alunos. Porque se nós chegarmos a eles fazerem leituras de mapa, nós ensinamos geografia. Porque o mais vem mais vem de acréscimo. E então e depois começaram os livros didáticos, todo mundo chama atenção, e aí todo mundo, então foi a minha primeira chamada atenção na geografia, no ensino, e eu fico contente porque agora, ao lado dos outros países, nós estamos numa posição com os nossos colóquios, com as pesquisas, são uma quantidade enorme, é um volume grande de pesquisas agora ligado à cartografia infantil, à cartografia para crianças. O mapa mental... Existe essa categoria? Existe. Existem os mapas mentais. Mas nós não temos muito estudo sobre isso, viu? Porque nós teríamos que trabalhar... O do Lynch é um mapa mental, o dele é um mapa mental. Mas o problema é que nós ainda não sabemos bem como funciona o nosso cérebro, né? Vocês sabem que vai ser este século agora, o século XXI, que vai ser o século do cérebro, né? Foi o século do coração, foi o século do pulmão, foi o século não sei do que. Este vai ser o século do cérebro. Porque agora, com todas essas técnicas, com todos esses recursos, nós vamos poder estudar melhor o nosso cérebro. Que nós temos na cabeça, na mente, um mapa, vocês vão daqui para onde vocês forem, vocês não se tornam conscientes de vocês fazerem essa viagem, não é isso? Vocês vão porque vocês já sabem o percurso que vocês têm que fazer. O Tuan chama atenção daquela questão das aves de rebação. Como que essas aves sabem o percurso que sai lá do Canadá e vem aqui no sul do Brasil, aquelas andorinhas, todos aqueles... Como que elas sabem? E nós sabemos que não é uma só que sabe, porque elas vão mudando as que vão na frente, né? Ela cansa, ela vem para trás, porque ela tem que abrir o vento, né? O ar, então todas elas sabem para onde que estão vindo. Como que elas sabem?
É claro que não é propriamente só instintivo, é cerebral. Como que acontece isso na cabeça dos animais? Então, como que ele descobre só a seu alimento? E no caso do homem, é mais sofisticado, é mais complexo, mas deve ser. Mas nós não temos muito... Os psicólogos não gostaram muito daquele livro do... Como é que chamava aquele que fez o Mapas Mentais? É um livrinho assim. Os psicólogos não gostaram muito da maneira como... Sabe, para escrever sobre mapa mental tem que ser junto com um psicólogo. Nós não podemos entrar na seara do outro, viu? Podemos trabalhar juntos, mas não... Porque senão nós chutamos. E o chute é a pior coisa que pode acontecer. Então, é preocupação, os psicólogos, principalmente os ligados da psicologia ambiental, têm essa preocupação com os mapas mentais. O que eu tenho trabalhado mais é com a imagem, não tanto com o mapa mental. Porque o mapa mental nós vamos ter que esperar um pouco mais adiante, quando nós conhecermos mais as nossas estruturas cerebrais, os nossos neurônios, aí é que nós vamos poder trabalhar. Mas a questão da imagem a gente tem trabalhado. A Márcia Duarte de Belo Horizonte, ela fez o mestrado comigo e depois ela estava mais interessada na questão do mapa, tudo ela fez o doutorado com o Miguel. E a Valéria Trevisan, lá de Juiz de Fora, que sempre teve uma preocupação com o Atlas e tem feito muitos trabalhos sobre isso. Ela continua Depois eu tive mas ela só fez o mestrado, a Lucila. A preocupação dela, quando ela me procurou, era como que as crianças, ela era professora no secundário, como que as crianças aprendiam latitude e longitude. E vocês sabem que até gente grande na geografia, né, Roseli? Não entende latitude e longitude, né? Geógrafos famosos que não entendem, que falam coisas erradas. Então ela fez, aí eu disse a ela, para você, o que é latitude e longitude? Então ela foi fazer um estudo. E não deu muito tempo, porque ela ficou na parte da pesquisa bibliográfica, de tudo. Ela só fez umas proposições sobre a latitude e a longitude. Também, quando foi a defesa, foi o De Biasi que foi parte, e ele telefonou para mim: Lívia, como fazer uma dissertação sobre ensino de latitude e longitude? O que ela vai fazer aí? Falei: você vai ver. E ela tinha sido aluna dele lá na USP. E ele também não tinha pensado em todas aquelas coisas, porque muita gente não tem ideia que a longitude foi medida relativamente recente, que foi só quando nós pudemos medir exatamente os ângulos com o relógio de Cook, que viajou dando a volta no mundo, para poder chegar àquela precisão da longitude. Porque a latitude foi muito mais fácil para se fazer a medição. Então, o trabalho dela também foi muito interessante. Eu também aprendi muito sobre latitude e longitude.